E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Éder, que não pode fazer aula dele. Inclusive, o tempo que eu tive para assistir esse depoimento vergonhoso que vergonha alheia. Eu acho que a gente devia propor uma nova atividade social. A gente não vive procurando um jogo novo. A gente vive procurando um jogo novo para jogar, para se divertir, para ocupar o tempo, alguma coisa que a gente possa fazer em grupo. Eu sugiro que a gente comece a montar grupos de discussão, de fórum, e que esse grupo, ele chama-se, que essa atividade chame-se Caça à Incongruência. Porque o que a gente tem aqui é uma festa de incongruências, uma festa de mentiras e de inverdades e assim, de tentativas de dizer coisas absurdas de maneiras coerentes. Por quê? Porque esse tipo de depoimento ele só é possível porque a população do Brasil é analfabeta e as pessoas não vão entender o que elas estão falando. Perceba, todo governante ele é reflexo do seu povo, porque ele é escolhido, ele é moldado para cair no gosto do seu povo. E veja, o que molda a fala dessa mulher não é o que ela tem para dizer, mas é para quem é que ela está dizendo. E o depoimento dessa Maíra não é para os relatores da CPI e não é para mim. Talvez não seja para você, caso você consiga escutar as respostas dela e entender o que ela está dizendo. Esse depoimento ele é feito para massa do povo brasileiro que não consegue acompanhar o vocabulário que ela utiliza, então ela está usando o vocabulário difícil como instrumento de poder, e não consegue entender a quantidade de barbaridades que essa mulher diz. E mais uma vez, isso daqui valida a minha forte impressão de que todos esses soldados aqui da Yakuza que vem fazer depoimentos aqui, elas estão lutando para proteger a existência de sua instituição. E eu acho que o único objetivo dessa CPI do Covid é descobrir quem são as pessoas que estão ganhando dinheiro com a morte das pessoas, quem é que quer que as pessoas morram. Porque não são essas pessoas são soldados. Essas pessoas são soldados que vêm, se contradizem e que ficam falando, não fui eu, mas foi, não fui eu, mas foi. Porque o que Pazuello, o que Maíra, o que Fábio, o que Queiroga fizeram aqui eu fiz o certo, só que mente, vai ser pego na mentira. E vai ficar evidenciado, vai ficar provado que não fizeram nada daquilo que dizem que fizeram. E que aquilo que negam, de fato, fizeram. Então, essa CPI é só para descobrir as mentiras. Só que descobrindo a mentira, a gente descobre que a participação deles foi fundamental para que o número de mortes chegasse onde chegou. Só que tem um problema aí. Eles estão compulsivamente negando coisas e criando uma cortina de fumaça para esconder alguém. E esse alguém, ele não precisa ser o presidente. Ele pode ser gente mais poderosa que o presidente. E são essas pessoas que a gente precisa descobrir quem é. Se a CPI revelar quem são essas pessoas, então ela vai ter sido uma vitória. Se ela fracassar, se só o Bolsonaro for preso com tudo isso, aí ela terá sido uma derrota para o povo brasileiro. A Maíra, ela desrespeita a população brasileira que não teve acesso à educação e à cultura e que não teve acesso a análise e a interpretação de texto e que não conseguem se defender das mentiras que elas contam. O que a Maíra faz aqui é um desfile de modelo, um desfile fotográfico de modelo. E sabe o que acontece no desfile? Não, eu estou falando coisas que são incongruentes. Olha eu aqui me contradizendo. Desfile, você filma, certo? Um ensaio fotográfico, você fotografa. Você já viu um ensaio fotográfico de uma foto tirada para aparentar movimento? Então a pessoa está lá com aquela brisa no cabelo, né, aquele negócio todo no olhar. Ela está de fato sentindo todo aquele prazer da brisa na praia que ela está sentindo? Não, aquilo é um ventilador na cara dela num estúdio, certo? Então, quando no ensaio fotográfico você quer a brisa da praia, com a modelo na frente de uma tela verde, com o ventilador ligado na cara dela, ela está de fato sentindo a brisa da praia? Não, mas ela está tirando uma foto que, vista em qualquer revista, vista por qualquer pessoa, vai aparentar que ela tirou aquela foto na praia. E se em determinado momento falarem assim, agora faz uma cara de quem está excitada, ela estará com maquiador, com fotógrafo, com técnico de iluminação, todo mundo ao redor dela, e ela vai fazer uma cara de excitada sexualmente, que não será verdade, mas que, ao ser colocada na revista, vai ser percebido como tal. Qual é o problema dessa CPI? Os depoimentos eles duram de 8 a 10 horas. E o nosso brasileiro médio não entende bulufas do que está acontecendo e vai acontecer recortes. Então, e vai assistir recortes no WhatsApp. Então, o que acontece? Você tem 8 horas de fuga
da verdade, de desculpas esfarrapadas, da criação de histórias absurdas, e em determinados momentos tecnicamente planejados e estudados, você tem uma subida de tom do depoente, em que ele fala, não, estou indignada porque não foi isso que aconteceu, e exatamente esse corte em que a pessoa bate na tecla com força, dizendo que determinada coisa aconteceu ou não aconteceu, é o que será recortado e é o que será veiculado nas redes de disparo de WhatsApp. E é isso que alimentará o conhecimento da população. Então veja, a gente tem um cara aqui, um dos nossos senadores, e ele está simplesmente o tempo inteiro jogando bomba de fumaça, das mais ridículas que você pode imaginar. Então o Pazuello, ele ficou falando do Tratikov um tempão, e o Tratikov seria o negócio lá que ia salvar o Brasil. Mas ele recomendava cloroquina. Mas e aí, por que não foi ao ar? Porque ele foi hackeado. E o Pazuello deu a ideia de que o programa ele foi hackeado e que as recomendações de cloroquina eram do hacker. Então por isso que não subiu. E agora veio ela e diz, não, a gente tinha um programa eficiente que recomendava que não sei o que. Não, mas ele foi hackeado, sim, e aí a gente suspendeu. Mas aí não houve alteração, não houve roubo de dados. E a gente descobriu que quem hackeou foi um cara que trabalha com a gente. E como não houve dolo, então a gente... Cara, é muita, mas muita, é absurdamente deslavada a cara dos mentirosos. Mas no meio desse tempo, vem um cara e joga uma bomba de fumaça. Quando o presidente da CPI ele fala assim, eu não sei do que se trata esse trate deve ser de tratamento, né? Porque Tratikov é tratamento de Covid como se ele existisse. E aí o senador ele começa a subir o tom e fala, tá vendo, você é tendencioso, você é anti-Bolsonaro, por quê? Porque você não sabe nem o que se trata, o que significa o nome, então você não pode falar desse aplicativo. Não, pera, o aplicativo ele foi propagandeado nos canais oficiais do Ministério da Saúde. Como que você não pode falar desse aplicativo? E se ele não chegou a ser utilizado, se ele foi propagandeado, mas não foi tão usado como deveria, ou foi usado durante um determinado tempo e foi tirado do ar, por que é que você não pode fazer perguntas com ele só porque você não sabe a que se refere esse trate? E aí o senador ele vai e começa a dar uns berros que serão recortados como se toda a CPI ela fosse somente esses recortes de bagunça e de ódio. Perceba que quando existem determinados senadores que quando começam a falar, eles imediatamente são suprimidos por uma série de discussões, uma série de conversas paralelas, uma série de insultos que são para desestabilizar a pessoa e criar recortes futuros que serão de alguém que não consegue se articular e que não consegue falar. É uma indústria de recortes e essa CPI ela é uma grande fonte de ingredientes para recortes que gerarão conteúdo enviesado amanhã. Como que você se defende desse tipo de coisa? Assistindo, felizmente. Se você não tiver 8 horas para fazer isso, eu recomendo que você salve o vídeo de todos esses depoimentos e guarde com carinho, porque quando você escutar um recorte, eu quero que você saiba localizar esse recorte no depoimento, e eu me comprometo a ajudar caso seja de interesse de vocês, e que você assista na íntegra o que estava acontecendo naquele momento, porque raramente a CPI ela se trata daquilo que mais aparece, que são os recortes de discussão, de descontrole, de ódio, de ofensas. É muito comum você ver gente xingando para ser xingado de volta, para gravar somente o xingo de volta. Para quê? Para ficar registrado do que se trata, quem está certo e quem está errado. E aqui não se trata de quem está certo e quem está errado. Trata-se sobre a qualidade da informação que está sendo colocada. Maíra mente deslavadamente, só que ela mente com palavras difíceis. Mais do que o Queiroga, mais do que o Pazuello, essa pessoa, primeiro, é da medicina. Segundo, ela usa o jargão médico para dizer absurdos na sua cara, pagar de intelectual como se ela estivesse no controle, quando na verdade ela se contradiz o tempo inteiro. E isso tem que vir à tona. Isso tem que vir à tona. As pessoas precisam se juntar e falar, vamos assistir um pedaço da CPI juntos? Vamos assistir um pedaço de 5 minutos e debater por meia hora? Isso tem que ficar comum. Por quê? Porque a gente precisa parar de brigar um com o outro e começar a lutar pela vida. É impressionante como as pessoas vão para as ruas sem máscara, como se elas estivessem demonstrando coragem, como se esse vírus desse para tancar com coragem e peito aberto. Não dá. Trata-se isso daqui com cuidado e com informação. Essa informação foi negada para as famílias, é por isso que a gente tem tantos órfãos. Pensem nisso.